Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Venício e quero convidá-los e convidá-las para a nossa aula de número 130 da obra O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. E na aula de hoje, a aula de hoje parece até ter sido inspirada, ou um daqueles filmes de terror foi inspirado talvez nessa aula. Trata-se de trata-se de uma pessoa, né, o senhor Antônio B, que foi enterrado vivo. Isso era muito comum no passado, né? Afinal de contas, esses relatos, né, esses acontecimentos ocorreram há quase 2 séculos atrás. Então era muito comum, não se conhecia ainda o mecanismo bioquímico da morte. Né? A morte aparente levaram, na verdade, muitas pessoas a serem enterradas vivas, né? Na falsa conclusão de que a pessoa havia morrido. Então, o que aconteceu com o senhor Antônio B, aliás, hoje é o caso dele, né, que está no livro O Céu e o Inferno, na segunda parte, capítulo 8, né, já estamos vendo as dissertações dos espíritos que passaram por expiações na Terra. E o caso do senhor Antônio B é fascinante e terrível, sabe? Quando você se coloca na situação dele, vocês verão daqui a pouco, dá assim uma angústia, sabe? Uma angústia que realmente. Bom, vamos então à aula, né? Ao fato em si. Então, Antônio B, enterrado vivo, né? E o título é A Pena de Talião. O senhor Antônio B, escritor de mérito, estimado por seus concidadãos, tendo cumprido com distinção e integridade funções públicas na Lombardia, caiu por 1850 em consequência de um ataque de apoplexia. No estado da apoplexia, a pessoa momentaneamente deixa de respirar, ela tem déficit de oxigenação no sangue, no cérebro, ela fica com o rigor mortis, fica com a pele bem anêmica, esbranquiçada, típica de alguém que realmente já morreu, né? Então, em consequência de um ataque de apoplexia, num estado de morte aparente que se tornou, infelizmente, como isso ocorre algumas vezes, pela morte real, né? Se tomou como uma morte real, como eu falei na introdução, né? Isso era muito comum, talvez até aconteça ainda nos dias de hoje, né? Vai se saber. O erro era tanto mais fácil quanto se acreditou perceber no corpo sinais de decomposição. 15 dias depois do sepultamento, prestem bem atenção, 15 dias depois do sepultamento, uma circunstância fortuita determinou a família pedir sua exumação. Tratava-se de um medalhão esquecido por descuido no caixão, mas o espanto dos assistentes foi grande quando, na abertura, reconheceu-se que o corpo mudara de posição, que estava revirado, e coisa horrível, uma das mãos estava em parte comida pelo defunto. Imagina então a situação, você acordar num caixão, né? Perceber então que está preso, enterrado vivo, né? E a fome, o desespero, né? Ou talvez o terror, né? Acho que nem fome, mas o terror, né? Do desespero, você, enfim. Manifestara-se então que o infeliz, o Antônio B, né, fora enterrado vivo. Deve ter sucumbido sob a opressão do desespero e da fome.
como eu falei, bem menos fome, né? Porque ele não deve ter vivido muito tempo depois, e mais o desespero mesmo, né? Bom, o senhor Antônio B., evocado na Sociedade de Paris em agosto de 1851, a pedido de um dos seus parentes, deu as seguintes explicações. Observem que já havia passado, né, um certo tempo depois desse terrível acontecimento, né? Bom, evocação ao qual o senhor Antônio B. responde: que quereis de mim? Primeira pergunta. Um de vossos parentes pediu-nos para evocar-vos. Fazemo-lo com prazer e ficaremos felizes se quiserdes responder-nos. Resposta: sim, quero muito responder-vos. Segunda pergunta. Lembrai-vos das circunstâncias da vossa morte? Resposta: certamente sim, eu as lembro. Por que despertar essa lembrança de castigo? Terceira pergunta. É certo que fostes enterrado vivo por engano? Resposta: isso deveria ser assim, porque a morte aparente teve todas as características de uma morte real. Estava quase em sangue, né? Em sangue. É privado de sangue, né? Descrição, descoloração da pele, pela privação do sangue. Não se deve imputar a ninguém um fato previsto desde antes do meu nascimento. Interessante aqui, olha só, não se deve imputar a ninguém um fato previsto desde antes do meu nascimento. Olha a consciência dele. É importante entender que essa comunicação já foi dada muito tempo depois, né, da sua morte. Ele morreu em 1850. Não se precisa aqui o mês, né? Pode ter sido até dezembro, não se sabe. Mas ele só deu essa comunicação no ano seguinte, né? 1861, aliás, 2 anos depois, né? Isso, 2 anos, não, muito tempo depois, 1850, 11 anos depois, né? No mínimo 11 anos depois ele deu essa comunicação. Então, já passou pela perturbação, já devia estar com um certo esclarecimento, né? Então, quarta pergunta. Se estas perguntas são de natureza a vos causar pena, é necessário cessá-las? Resposta: não, continuai. Quinta pergunta. Gostaríamos de vos saber feliz, porque deixastes a reputação de um homem honesto. Resposta: eu vos agradeço muito, sei que orais por mim. Vou tratar de responder, mas se fracassar, um de vossos guias me suprirá. Interessante, né, a submissão dele, do senhor Antônio B., e de novo a prece, né? De novo a prece. Olha, o que temos aprendido sobre a eficácia da prece nesses textos é sem igual mesmo. Bom, sexta pergunta. Podeis descrever as sensações que experimentastes nesse momento terrível? E vede bem a resposta. Oh, que prova dolorosa! Sentir-se fechado entre 4 tábuas, de maneira a não poder movimentar, nem mexer-se, não poder chamar, a voz não ressoando, mais num meio privado de ar. Oh, que tortura a de um infeliz que se esforça em vão para aspirar numa atmosfera insuficiente e desprovida da parte respirável. Ai de mim, era como um condenado à goela de um forno, salvo o calor. Oh, não desejo a ninguém semelhantes torturas. Não desejo a ninguém um fim como o meu. Ai de mim, cruel punição de uma cruel e feroz existência. Não me pergunteis em que pensava, mas eu mergulhava no passado e entrevia vagamente o futuro. Olha, interessante, né? Olha que interessante ele ter entendido que na hora desse suplício, ele entendendo e olha o remorso, o entendimento de que o que ele estava passando, ele muito provavelmente merecia, né? Muito interessante. Vejamos o que vem a seguir, né? Sétima pergunta. Dissestes cruel punição de uma feroz existência, mas a reputação,
até este dia intacta não faria supor nada semelhante. Podeis explicar-nos isso? Olha a resposta. Que é a duração da existência na eternidade, né? Só isso aí já é muito o que refletir. Certamente tratei de agir bem na minha última encarnação, mas este fim fora aceito por mim antes de reentrar na humanidade. Observe que esse fim, né, esse desiderato, essa culminância na vida, dessa maneira muito cruel, ele aceitou, pediu ou aceitou isso antes de reencarnar. Bom, por que me interrogar sobre esse passado doloroso que só eu conhecia, assim como os espíritos ministros do Todo-Poderoso? Sabei, pois, que uma vez que é necessário, vou-lo dizer, que numa existência anterior eu murara uma mulher, a minha, toda viva, numa pequena adega. Foi a pena de talião, que devia aplicar-me, dente por dente, olho por olho. Olha só, ele tinha enterrado, ele tinha emparedado, ele tinha trancado a esposa dele numa adega. Ou seja, ela foi enterrada viva por ele. Nós sofremos as consequências dos nossos atos, né? Isso é importante demais entender isso. Bom, 8ª pergunta. Nós vos agradecemos por consentirdes em responder às nossas perguntas e pedimos a Deus vos perdoar o passado em favor do mérito de vossa última existência, ao qual ele responde: eu retornarei mais tarde. De resto, o espírito de Erasto quererá complementar. Bom, acho que o espírito ficou tomado, né? O senhor Antônio B. ficou consternado, muito logicamente, e agora o que se segue é uma comunicação do espírito Erasto, guia, né, do médium, e ele esclarece o seguinte, palavras dele, do Erasto, que fique bem claro, tá? São as palavras de Erasto que precisamos estudar, precisamos analisar, precisamos submeter ao cadinho da razão, e aí cada um tira as suas próprias conclusões. Bom, segue a instrução. O que deveis retirar deste ensinamento é que todas as vossas existências se ligam e que nenhuma é independente das outras. Os cuidados, a confusão, como as grandes dores que ferem os homens, são somente as consequências de uma vida anterior criminosa ou mal empregada. Isso é um fato. Isso é incontestável, né? Sofremos as consequências das nossas ações para além dessa vida. Realmente, tudo que nos acontece hoje, é claro que em grande parte, talvez a maior parte, seja das nossas escolhas, seja, como eu costumo dizer, produto dos nossos pensamentos, palavras e ações e atitudes hoje, que fazemos hoje. É só olhar para trás e perceber cada um, né, isso é uma tarefa íntima, perceber por que sofre, por que sofremos, se não sofremos pela nossa incúria, pela nossa imprecação, pelos nossos excessos, pelas nossas tomadas errôneas de decisão, mas que sim, ainda sofremos e muito os reflexos do que fizemos no passado, pois eu creio, né, falando por mim mesmo, eu só posso falar por mim mesmo, não é numa encarnação só que eu vou equilibrar o tamanho desequilíbrio, dano e crueldade que eu mesmo devo ter perpetrado. E aí cada um fala por si, não é verdade? Então, entretanto, continuando, né, a instrução do Erasto, né, do espírito Erasto, guia do médium, né? Entretanto, devo vos dizer, os fins semelhantes ao de Antônio B. são raros. E esse homem, cuja última existência foi isenta de censuras, terminou desse modo, é que solicitara ele mesmo uma morte semelhante, a fim de abreviar o tempo de sua erraticidade e atingir mais rapidamente as esferas elevadas. Com efeito, depois de um período de perturbação e de sofrimento moral, para expiar ainda o seu crime apavorante, ser-lhe-á perdoado e ele se elevará para um mundo melhor, onde reencontrará a sua vítima,
que o espera e que o perdoou já há muito tempo. Interessante aqui, né? Que é claro que desde o acontecimento até a mensagem foram 11 anos, e com propriedade, né? O Erasto comenta que Deus já perdoou. Eu acho que Deus perdoa sempre, na minha opinião. Perdoar, perdoa, mas não nos isenta do reequilíbrio, né? Não nos isenta de ter que pagarmos o dano que fizemos. Porque muita gente, de maneira muito infantil, acha que basta pedir a Deus perdão, né? Basta pedir a Deus perdão das suas faltas e que está tudo bem. Não, não é assim não. O perdão é um processo. Primeiro é o reconhecimento de que errou. Em segundo, o pedido de perdão. Se for possível, a pessoa a quem você deve, essa é quem você tem que pedir perdão. E claro, na impossibilidade de pedir perdão diretamente à pessoa que você ofendeu, é claro, você pede simbolicamente perdão a Deus, mas depois vem a terceira e última e mais importante fase. É o reequilíbrio, é a compensação, é você ficar quite com aquilo que você danou. Isso é muito importante. Então, e aqui, segundo Erasto, a própria esposa dele já o perdoou, né? Afinal de contas, faria muito tempo, fez muito tempo, foi numa reencarnação anterior à última encarnação. E isso nós estamos falando dos idos de 1850. Enfim, sabei, pois, aproveitar esse exemplo cruel para suportar com paciência, ó meus caros espíritas, os sofrimentos corpóreos, os sofrimentos morais e todas as pequenas misérias da vida. Tá aí um lembrete interessante para todos nós que sofremos, né? Cada um de vocês, cada uma de vocês que está me ouvindo, sabe do que sofre. E olha essa recomendação do Erasto, né? Para que nós possamos compreender os sofrimentos da vida com mais otimismo, com mais providência e com mais senso de utilidade, de lógica, de razão e de propósito. Bom, aí segue algumas perguntas feitas ao espírito Erasto, né? Primeira pergunta: que proveito pode tirar a humanidade de semelhantes punições? Resposta do Erasto: os castigos não são feitos para desenvolver a humanidade, mas para castigar o indivíduo culpado. E isso é muito importante, isso que o Erasto está nos dizendo, né? Olha, o castigo não é para desenvolver a humanidade, mas para castigar o indivíduo culpado. E eu peço a permissão, mas é só de mim mesmo, que eu trocaria castigo por simplesmente receber as consequências dos seus próprios feitos. Causa e consequência, ação e reação, essa é uma das leis da natureza, talvez uma das leis mais maravilhosas que Deus instituiu. Eu não vejo como castigo, vejo como consequências das suas faltas. E aí, é claro, pode ser entendido como castigo sem nenhum problema, tá? Então, Erasto continua: aqui a punição foi apropriada à falta. Porque os loucos, e aqui o Erasto, ele generaliza, né? Ele abrange, né? Ele não é exalta, ele, enfim, potencializa e dá outros exemplos, como por que os loucos, por que os cretinos, por que as pessoas paralíticas, por que aqueles que morrem no fogo, por que aqueles que vivem anos nas torturas de uma longa agonia, não podendo nem viver nem morrer. Ah, crede-me, respeitai a vontade soberana e não procureis sondar a razão dos decretos providenciais. Sabei-o, Deus é justo e faz bem o que faz. Espírito Erasto. Bom, aqui eu preciso comentar uma coisa, tá? E muito cuidado, principalmente nesses dias, você que deve estar acompanhando aí há umas semanas atrás, né? Aquele incêndio lá na Califórnia, né? Lá em Los Angeles, né? Que levou... Los Angeles, né? Que acho que fica na Califórnia, né? Los Angeles, enfim, se eu estiver errado, alguém me corrija aí a geografia. Aqueles incêndios que mataram muitas pessoas, né? Naqueles condomínios de luxo. As vítimas da guerra
da guerra na faixa de Gaza, né, que vitimou 47 mil pessoas, dentre elas mais de 12 mil crianças. E todos os acidentes, né, quedas de aviões recentes, né, cuidado para a gente não sair dizendo por aí, olha, tá aí, tá vendo? Foi queimado porque queimou no passado. Tá vendo? Passou por isso porque fez isso no passado. Cuidado, tá? Tenham muito cuidado com isso. Porque aqui o espírito Erasto, ele está generalizando, tá? É possível que assim seja? Sim. Mas mais importante do que isso é entender que quando as pessoas passam pelo que passam, é pela ação do próprio homem, é pela inépcia do próprio homem. As vítimas lá na faixa de Gaza, as crianças, os civis, que nada tinham a ver com aquilo, elas pereceram pela crueldade do ser humano, elas pereceram porque o ser humano, ele busca sobretudo dinheiro e poder, e para isso ele massacra, ele trucida, ele dizima, ele é cruel até as últimas consequências, porque o que é importante para o homem é ganhar dinheiro e poder. Então, assim, cuidado com essas interpretações, tá? Nada contra o que Erasto descreveu aqui, para mim, é justíssimo, corretíssimo. Mas é uma abrangência, é algo para que nós possamos refletir, porque quantos males nós poderíamos ter evitado se nós fizéssemos a nossa parte. No caso que não faz muito tempo, acho que foi em maio do ano passado, lá no Rio Grande do Sul, aquelas enchentes que vitimaram tantas pessoas, enchentes previamente avisadas. Enchentes e mudanças climáticas, só para citar esse exemplo, que a ciência já tem alertado faz tempo. E no caso lá do Rio Grande do Sul, o CEMADEM, o órgão lá que cuida da análise do tempo, tinha informado as autoridades locais uma semana antes da altíssima probabilidade de acontecer o que aconteceu. Mas ninguém deu a mínima, ninguém fez nada. E aí, foi por causa de erros passados ou foi por causa da incompetência, do descaso e indiferença do próprio ser humano? É preciso entender isso com muita cautela, para a gente não... E olha que espírita é danado para... Espírita menos avisado, né? É danado para dizer coisas como, olha, morreu no fogo porque fez aquilo. Caiu no avião porque na Roma antiga participou dos circos de Roma, passou por essa terrível situação porque nas cruzadas fez isso ou fez aquilo. Cuidado. Eu peço muito cuidado a você que está me ouvindo, muito cuidado com leviandade, falar coisa de que você não sabe de fato. Você não sabe, eu não sei, sabe? Isso é muito importante entender isso. Muito importante mesmo, tá bom? Mas fica a reflexão aí por sua conta. Nosso objetivo aqui nesses estudos é levar o conhecimento. E o conhecimento ele precisa ser amadurecido, ele precisa ser refletido, ele precisa ser processado no cadinho do seu próprio ser, na sua mente, no seu cérebro, na sua alma, e aí você tira as suas próprias conclusões. Se quiser deixar aí nos comentários, deixa aí nos comentários, mas é esse o nosso objetivo, estudar e aprender juntos, na reclusão do seu quarto, do seu domicílio, trocando informações. Essa é a maravilha do estudo da doutrina espírita. Bom, e segue para terminar uma nota do Allan Kardec. Allan Kardec faz uma nota aqui, ó. Não há neste fato um grande e terrível ensinamento? Assim, a justiça de Deus atinge sempre o culpado, e por ser algumas vezes tardia, não segue menos o seu curso. Aqui sim, que maravilha que Kardec está dizendo. Castigo, punição não, mas justiça sim. Justiça através da ação e reação, causa e efeito. E se vier depois, no caso do Antônio B., que veio século depois, qual é a importância disso? Aqui se faz, aqui se paga, se não hoje, amanhã, e o amanhã pertence a Deus, não é verdade?
Não é eminentemente moral saber que se os grandes culpados terminam a sua existência pacificamente e frequentemente na abundância dos bens terrestres, a hora de expiação soará cedo ou tarde? Eu já vi muitas pessoas dizerem, né, a respeito de criminosos, a respeito de bandidos, de ladrões, enfim, puxa, esse aí roubou a vida inteira, matou, trucidou, vive em mansão de luxos, com carros de luxos, com iates, com banquetes e tudo, e morreu assim. Parece que a justiça não chegou para ele, não. Realmente, se você não considera a reencarnação, aí realmente a justiça de Deus fica difícil entender. Mas com o fenômeno da reencarnação, minha irmã, meu irmão, meu amigo, minha amiga, ninguém escapa da justiça divina. Nenhum de nós prestaremos conta de tudo, sim. Muitas vezes, quem tem mais sorte até já começa nessa vida. E isso sim é providencial. Mas outros só vão pagar por isso depois. Só vão se reajustar depois. A justiça divina é como aquele ditado popular, né? Ela até pode tardar às vezes, mas não falha. Nunca falha. Interessantíssimo, né? Bom, e Kardec continua. Penas dessa natureza se compreendem, não somente porque estão sob os nossos olhos, mas porque são lógicas. Nela se acreditou porque a razão as admite, lógica pura, razão pura, com certeza. Uma existência honrada, pois, não isenta das provas da vida, porque foram escolhidas ou aceitas como complemento de expiação. É o pagamento de uma dívida que se quita antes de receber o preço do progresso cumprido. Lembra que quando eu falei na sequência do perdão, reconhecimento de que se errou, o pedido do perdão, mas o justo reequilíbrio com aquilo que você desequilibrou. E Kardec conclui: se considera quanto nos séculos passados eram frequentes, mesmo nas classes mais elevadas e mais esclarecidas, os atos de barbárie que revoltam tanto hoje, quantas mortes eram cometidas nessa época, onde se jogava com a vida de seu semelhante, onde o poderoso esmagava o fraco sem escrúpulo, compreender-se-á quanto entre os homens de nossos dias devem haver deles que têm seu passado a lavar. Não mais se admirará no mundo de pessoas que morreram vítimas de acidentes isolados ou de catástrofes gerais, o despotismo, o fanatismo, a ignorância e os preconceitos da Idade Média e dos séculos que lhe seguiram. Legaram às gerações futuras uma dívida imensa que não foi ainda liquidada. Muitas infelicidades não nos parecem imerecidas, senão porque vemos apenas o momento atual. Eu acho que complementa o que o espírito Erasto falou, né, descreveu, ditou, de maneira perfeita. Kardec foi perfeito complementando Erasto. E olha que Kardec, lembrando, Kardec fala do século das trevas, né, na Idade Média, das barbáries, das atrocidades, e olha que Kardec não conheceu as duas guerras mundiais. Kardec não passou nem pela Primeira Guerra Mundial, nem pela Segunda Guerra Mundial. Imagine se ele tivesse visto isso. Bom, eu vou parar por aqui. Tanto que estudar, tanto que refletir, não é verdade? Que palavras bonitas, que palavras sensatas, tanto a de Erasto, quanto a esse complemento do Allan Kardec. Nos compete, nós outros que estamos estudando esses textos hoje, nos compete a real análise com lógica, com raciocínio, e ter cuidado com os erros de apropriação, ter cuidado com os erros que vêm sobre o exagero, e sobretudo o que eu vejo muito hoje em dia, né? Cuidado em falar daquilo que de fato nós não sabemos. Muito cuidado com isso. Principalmente quando envolve vítimas queridas, vítimas conhecidas. Seria até crueldade, seria uma falta de caridade. Já imaginou você chegar para um pai ou para uma mãe
de uma criança que morreu no acidente aéreo, ou de uma criança que morreu queimada, ou de uma criança que morreu afogada, você teria coragem de chegar para o pai dessa criança, ou para a mãe dessa criança e dizer, olha, ela morreu queimada porque ela mereceu, porque ela já queimou alguém no passado. Então, cuidado com esse tipo de raciocínio, é o meu apelo, para que nós não sejamos cruéis, para que nós não sejamos incautos, para que nós não pequemos com a falta de caridade, com a misericórdia, com a indulgência, com a compaixão, que foi isso que Jesus Cristo nos ensinou. Amém? Bom, amemos-nos como Jesus nos amou. Beijo no coração de todas e todos. Cuidem uns dos outros, isso é importantíssimo. Tchau, até a nossa próxima videoaula.